O que você quer fazer da sua vida? O que você tem feito para você conquistar os seus objetivos? Será que você tem assumido um comportamento de comprometimento com aquilo que você quer? Olá, eu sou o Daniel Silva. E eu sou o Maurício Colpas. E está no ar mais um episódio do podcast Prosperidade na Prática. Maurício, o tema do podcast de hoje é comprometimento vezes conveniência. E para começarmos o podcast, eu queria que tu definisses o que é comprometimento e o que é conveniência. O comprometimento é quando você tem um objetivo e você traça metas e, independentemente daquilo que você tiver que fazer, isso não será objeção para você concluir a sua meta. E aí você se compromete e faça chuva, faça sol, haja trovoada ou não, o seu objetivo é chegar àquele compromisso, àquele objetivo, e isso torna-se um compromisso. Agora, tem situações que esse comprometimento fica entre aspas e assume o papel de conveniência. Porque talvez seja conveniente você estar comprometido com o seu porte físico, por exemplo, quando você se matricula numa academia de ginástica, não é? E porque todos os seus amigos estão fazendo a sua ginástica, porque todo mundo acha que é importante, e porque é conveniente você estar ali com a sua matrícula feita e associado a um determinado ginásio. E aí você se inscreve, se matricula, mas como não há um comprometimento, esse comprometimento vira aspas, né? Fica entre aspas, e pode ser olhado como uma conveniência. É algo que você não vai adotar como extremamente pessoal e nem vai levar como um desafio, usando apenas como algo estético na sua vida. Estético, entre aspas, não é? Para você dizer que sim. E aí, não havendo comprometimento, pode se chamar que é uma questão de conveniência. Conveniência meio que me faz lembrar aquelas conversas entre grupos em que as pessoas marcam jantares e todas dizem assim, sim, aparecemos. Na verdade chega o dia do jantar e ninguém aparece. Né? É a questão do social, né? O comportamento social. É conveniente, como eu dei no exemplo lá do ginásio, você deu o exemplo do jantar. É uma questão de socialmente eficaz assumir um determinado papel. E esse socialmente eficaz, você está olhando para os outros. Está com precaução de atender à satisfação dos outros e não está olhando para você. E quando você está atendendo ao desejo ou à abordagem social da questão, talvez isso não esteja envolvido com aquilo que é o seu objetivo. Então, convenientemente, você assume aquele ok, vou fazer, mas como isso não é um comprometimento, você não vai adiante. E aí é a grande diferença entre uma situação e outra. E o que é preciso fazer para criar então um comprometimento? Bom, comprometimento, primeiro, tem que estar obrigatoriamente ligado àquilo que você entende que é o ideal para você. Você pode estar com vontade de um monte de coisas e essas coisas serem situações, como eu disse, voltadas a questões sociais, ou pode estar envolvido com outras coisas que se identifica com você a nível pessoal, a nível de personalidade, a nível de propósito, missão. E se você tem isso envolvido, ou o que você almeja está envolvido com aquilo que é a sua missão, que é a sua condição de vida, que é aquilo que você trabalha e almeja com vontade, automaticamente vai gerar o princípio da conveniência, ou melhor, o princípio do comprometimento. Porque a metade do caminho já está feito, que é exatamente a sua ligação com o seu objetivo. Não é algo fictício, não é algo que está atrás de nada de que não é real. Você não está fazendo para agradar os outros, está fazendo porque é para agradar a si próprio, é quase que uma necessidade pessoal. E aí sim, você tem meio caminho andado, e depois é a questão de você estipular como chegar a esse ponto que é o que você deseja. E aí, se esse compromisso for realmente um laço que você assuma como tal, automaticamente você vai acabar sendo frequente, automaticamente vai acabar sendo coerente com seus comportamentos, automaticamente vai fazer com que as coisas atinjam os seus patamares de sucesso, né, os seus degraus
passo a passo para que você atinja o seu objetivo final. E esse envolvimento de você com o seu objetivo final cria esse comprometimento. E aí é o seu comportamento de comprometimento. Se eu digo que eu vou fazer tal assunto resolvido. Não é dizer que vai escrever 5 ou 6 frases e depois não faz. No caminho da prosperidade só há espaço para um, né? Ou para comprometimento ou para conveniência. Com certeza. Porque é como eu disse, se você vai fazer com intenção de estar a dar satisfação social, estar a dar satisfação ao outro, não é algo que tem a ver com o seu propósito, não tem algo que tem a ver com a sua missão, não tem algo que é algo que você deseja muito ou que esteja intimamente envolvido com além do desejo ardente, algo que tem a ver com a sua direção de vida, com a sua missão. Automaticamente, isso é apenas conveniência. Aí vai bastar haver alguma outra coisa simples para tirar você do foco, para tirar você do caminho. E qualquer caminho que seja interrompido com frequência para qualquer objetivo que seja, esse objetivo nunca vai ser alcançado. Aliás, ao contrário disso, é a persistência. E eu acho que o comprometimento tem a ver com a persistência. Quando você está comprometido, você não se importa de persistir. Você está comprometido com algo. Então você vai persistir até atingir esse algo. E daí a persistência tem a ver com o sucesso. Porque é a persistência que te leva ao sucesso. Se você for pegar na história de todas as pessoas de sucesso, você vai ver que está lá a persistência. Aliás, muitos caíram muitas vezes, não se deram como derrotado em nenhuma das vezes e persistiram. E aí tem a ver com o quê? Persistiu porque o comprometimento estava lá. Não era apenas uma questão de conveniência. Então, não era uma questão meramente social. Era algo muito, muito, muito íntimo e esse íntimo levou a assumir esse compromisso. Às vezes ser comprometido dói no momento. Porque, por exemplo, como tu já falaste no ginásio, quando uma pessoa se compromete a ir ao ginásio, à academia, como se chama no Brasil, acordar da cama de manhã, tomar banho, comer, ir treinar e depois ir para o trabalho pode doer, porque acordas mais cedo do que o habitual. Mas no futuro, essa dor gera prazer. E às vezes, conveniência não dói no imediato, mas no futuro acaba por doer mais do que aquilo que doeria num imediato comprometimento. É um bom tópico para que as pessoas pensem. Porque, na verdade, comprometimento e dor são duas palavras que estão associadas. Embora ela, no fim, leve ao prazer. E no caso da conveniência, não estando ligado à dor, e aí está ligado ao prazer precoce, não é? Porque você está apenas por conveniência, e isso não gera dor. É preciso entender que quando você tem necessidade de atingir um objetivo, maioritariamente você tem que fazer esforço para atingir esse objetivo. E fazer esforço muitas vezes significa sair da zona de conforto. E nós já falamos algumas vezes, sair da zona de conforto incomoda. Sair da zona de conforto dói. Sair da zona de conforto traz outros sinãos. Sair da zona de conforto implica em você talvez não fazer tudo que faz na sua zona de conforto, porque vai ter que fazer outras coisas. Então o comprometimento está envolvido com uma sobrecarga de algo que você faz fora da zona de conforto. Isso vai lhe causar dor a curto prazo, a longo prazo vai trazer o prazer, porque vai trazer a realização, mas que, no entanto, se você não tiver consciência de que é preciso passar por um processo doloroso para atingir o seu objetivo, aí sim o que vira hábito é a conveniência. E você não assume compromissos, você assume comportamentos convenientes. E o comportamento conveniente versus o comportamento de comprometimento dão resultados distintos. Isso nós estamos falando de sucesso, falando de prosperidade, nós temos que falar de comprometimento. Se estamos falando de comprometimento, estamos falando de saída da zona da área de conforto. Estamos falando de dor, estamos falando de esforço, não é? Físico, mental, horas de trabalho, dedicação. Isso tudo é associado ao comprometimento. Isso tudo é motivo de você se cansar, talvez desistir ou persistir. E aí o seu projeto acaba no momento em que você desiste. E você persistindo, né? E se você desiste, você
talvez tenha assumido um comportamento de comprometimento na hora. E isso quer dizer que é preciso perceber direitinho os dois tipos de comportamento para ver exatamente quais são os dois tipos de possibilidade de resultado que você vai atingir. Você já falou em comprometimento e hábito. Na verdade, ser comprometido é um hábito. Como é que a pessoa pode treinar este hábito de ser comprometido? Treinar o hábito de ser comprometido é você treinar o hábito de não desistir. É treinar o hábito de ter objetivos. É você saber exatamente o que você quer. É saber exatamente o percurso que você tem que seguir. E assumir todas essas dores e assumir todos esses percursos, dolorosos ou não, ou com mais dor ou não, para que você atinja esse objetivo. Então, eu penso que isso seja um exercício diário. Ou seja, quando você habitualmente deseja algo e coloca isso como um objetivo, tem que haver obrigatoriamente um compromisso disso. Se não houver o compromisso, as coisas não vão chegar a lado nenhum. Então é importante que você se exercite diariamente, pratique o exercício do comprometimento. Como é que você faz isso? É vendo seu objetivo e observando seu comportamento. Se o seu comportamento é um comportamento que passe justo a possível desistência ou até propriamente a desistência, talvez esteja na hora de repensar o seu comportamento, esteja na hora de repensar nos seus objetivos, esteja na hora de você repensar sobre tudo aquilo que foi colocado como objetivo e que foi colocado num saco para trás das costas e deixado para trás pelos momentos de desistência, e fazer uma análise, onde é que está o ponto do erro, onde é que está o ponto da desistência, onde é que está o ponto do fracasso, onde é que está o ponto do não comprometimento, e aí sim, você vai estar prestando atenção em você. Não há um exercício, eu vou acordar de manhã, vou fazer 3 flexões ou 10 flexões para ter um peito forte, não é? Isso é uma situação mais objetiva. O comprometimento é uma questão subjetiva, tem a ver com questões comportamentais. Então você tem que se conhecer, tem que fazer uma autoanálise, perceber exatamente aquilo que você quer, qual o comportamento que você tem tomado, e isso tem que ser algo que você preste atenção e pratique o exercício do comprometimento todos os dias. Mas a verdade é que muitas vezes nós vemos pessoas que dizem que se comprometem a fazer alguma coisa e por alguma razão elas não levam esse compromisso até ao fim. Que interferências ou que intercorrências é que podem existir neste meio termo para que as pessoas se comprometam a fazer algo e depois na verdade não concluam aquilo que elas se comprometeram? Tem que ver exatamente o que ela está envolvida, qual é o objetivo que ela tem, quais são os propósitos, talvez diversificando o foco, talvez partilhando atenção com outras coisas que vão com certeza tomar tempo, e uma pessoa só é uma, não consegue fazer 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo. E quando isso acontece, começa a ter que dividir, são 24 horas, você divide 24 horas pelas coisas que você tem que fazer. E quando você está focado num ponto só, você define qual é o seu objetivo e está ali focado naquele trabalho e não dispersa a sua mente ou não dispersa a sua atenção ou o seu foco para outras coisas, talvez você tenha mais tempo para se dedicar àquilo, talvez o seu resultado seja melhor e maior, talvez você consiga chegar mais longe mais rapidamente até. Penso que talvez a intercorrência que possa levar uma pessoa a não estar focada ou não estar ligado ao comprometimento que leve a um sucesso será exatamente a dissipação de foco. E o que é que a pessoa pode fazer nesse caso então para já que ela assumiu esse compromisso e que de alguma forma ela está a dissipar o foco dela, o que é que uma pessoa pode fazer para que ela consiga voltar a esse compromisso inicial, ou o que é que ela deve fazer para não voltar a esse compromisso inicial? Tem que se perceber, tem que se conversar com a pessoa, saber o que ela quer, onde é que ela quer chegar, qual é o objetivo dela, ver se tem condição de largar um e pegar outro, e se tem condição de haver um maior comprometimento na questão do tempo e na questão do envolvimento. E isso é uma questão que poderá ter a ver com velocidade ou frequência, né? Você pode, obviamente, atingir com mais velocidade algo quando você está focado, né? Ou quando você só tem aquele assunto para resolver, você consegue resolver aquilo com mais facilidade.
Quando você não consegue diluir o seu tempo com os seus afazeres, você, quando muito, vai prolongar o seu prazo de conquista. Eu penso que nada impede de se conquistar de uma maneira ou de outra, né? Que é aquela diferença do coelhinho e da tartaruga. Cada um tem a sua velocidade, cada um tem o seu tempo, e é preciso respeitar isso. Porque se a pessoa tem uma velocidade e a outra exige uma mesma velocidade, fica complicado, porque cada um tem o seu tempo, e o que importa não é a correria, o que importa é a sua direção, e perceber se nessa direção o caminho tem sido andar para frente. Né? Se você vai andar para frente, é uma coisa. Agora, se você vai estacionar ou vai andar para trás, aí será outro problema. Então, tem a ver com atitudes individuais. Cada um é que tem que olhar para si e perceber exatamente onde é que está, onde é que quer chegar, qual é o tempo que tem, se ele tem atitude de um comportamento de coelho, como eu disse, ou de tartaruga, né, que são dois comportamentos diferentes, que os dois chegam ao mesmo fim, cada um no seu tempo. E, obviamente, você não pode exigir de uma tartaruga que corra que nem um coelho, ela não vai correr. Né? Não pode querer correr, ser que um coelho tem que andar que nem uma tartaruga, ele não vai fazer isso. E aí o comprometimento tem a ver com a direção que ela está a tomar. E talvez quem não possa, ou quem não consegue, ou quem tem mais coisas, que não consiga focar num único objetivo, prestar atenção se dentro do processo, se esse processo tendo a velocidade que tem, se ele está estacionado, se ele está melhorando, se ele está paralisando, se ele está igual, e aí sim você pode fazer uma análise se há um comprometimento, se não há um comprometimento. Você também já falou aqui muitas vezes que pessoas bem-sucedidas são pessoas comprometidas. E mesmo apesar de elas terem fracassado, elas estavam comprometidas com o seu sucesso e isso fez com que elas fossem para o próximo nível. Na prosperidade acaba por ser a mesma coisa, não é? Pessoas que querem ser bem-sucedidas a nível de prosperidade financeira, elas têm que ser comprometidas com o resultado que elas querem alcançar, certo? Porque quando tu estás mesmo comprometido com algo, tu vês tudo aquilo que é preciso ser feito e procuras todas as formas que tu tens para fazer isso para conseguir alcançar esse teu objetivo. Claro, é exatamente isso. Cada um tem o seu envolvimento com o comprometimento, e esse envolvimento com esse comprometimento é que vai levar você a um resultado. Eu citei que, de fato, pessoas são pessoas comprometidas, ou melhor, pessoas de sucesso têm no seu histórico o comprometimento, né, a persistência. Agora, você consegue ver na mesma história pessoas que têm uma persistência tão grande, um comprometimento tão grande, e que levou X tempo para atingir esse objetivo, e outra com tempos muito maiores ou menores. Não tem a ver com as intercorrências dos fatos que surgem no momento que você decide aonde você quer chegar. Terá a ver necessariamente com a sua capacidade de não desistir, com a sua capacidade de ir adiante e não se deixar parar, não se deixar desmotivar, e perceber que todo o caminho é penoso, todo o caminho dói, não é? Mas o que importa é que enquanto você caminha, você tem dor, e num momento qualquer você chega ao seu objetivo, e nesse momento do objetivo já não há mais dor. E essa dor desaparece. E o que fica é o prazer de ter conquistado o seu objetivo. Pais comprometidos criam filhos comprometidos? A princípio, o comportamento de um filho é modelado aos comportamentos dos pais. Né? Isso sabe-se, há pesquisas que desenvolvidas concluem que o comportamento do filho normalmente é espelhado no comportamento do pai. E é óbvio que se não só a questão da educação, né? A questão do próprio filho perceber, e muitas vezes o pai fala, né? Faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Porque muitas vezes nós, ao educarmos, né? E os pais até, porque são mais velhos, obviamente, que os filhos, eles ao educarem, eles usam essa frase até porque se conectam com a verdade de que não são os heróis que eles próprios desejavam ser, ou que até mesmo os filhos imaginam que eles sejam. E eles reconhecem neles próprios, quando utilizam essa frase, reconhecem neles próprios a capacidade de falha. Agora, se você mostra para o seu filho que você
tem um comportamento associado ao comprometimento e ele conseguir enxergar isso, porque isso é claro que isso é um tema rebuscado, talvez para a criança passe ao lado. Talvez a criança consiga perceber assim, não, meu pai consegue tudo aquilo que ele quer, o meu pai é uma pessoa que quando fala uma coisa conquista, eu não vejo meu pai reclamar, eu não vejo meu pai dizer, isso é difícil, isso é impossível, eu não vejo. E isso aí são comportamentos que vão gerando, pela parte do filho, uma modelagem e acaba por replicar, porque ele acaba criando crenças de que se o pai consegue, eu também consigo. Se o pai acha que é possível, então é possível. Meu pai consegue, eu também consigo. Né? E aí sim, mais tarde ele vai entender que isso, se ele consegue, é porque houve comprometimento, porque houve compromisso, porque não houve só a questão da conveniência, porque houve sacrifício, porque não houve desistência. Então ele mais tarde talvez possa entender a lógica do sucesso. Mas a princípio, sendo uma criança, eu acho que ele não tem assim, uma mentalidade tão rebuscada para entender essa questão toda que nós estamos falando, que é uma questão mais abstrata até, mas ela vai olhar para o objetivo, pelo simples fato de que o pai consegue sempre. O pai consegue resultados, ele não tem a experiência de falha, ou pelo menos não demonstra essa experiência de falha, e isso vai criando numa criança uma crença possibilitadora. Né? E depois essa crença possibilitadora vai gerar comportamentos nela. E esse comportamento, até pelo fato de modelagem e replicagem, se o meu pai consegue, eu também consigo, quando ela tiver um objetivo, ela não vai admitir não conseguir. Pelo comportamento de modelagem e replicagem, ela vai persistir. E aí sim, talvez ela entenda a necessidade da persistência, e não da não desistência, do comprometimento, e o que todas essas palavras rebuscadas, que enquanto criança não se percebe o real significado dela, mas quando adulta vai se perceber que, de fato, esse sucesso que ele espelhou no pai é algo que ele almeja, é algo que ele vê que é possível, e aí ele desvenda que atrás desse sucesso todo tem o comprometimento, tem a persistência, tem a clareza de objetivos, tem o não se deixar parar ou paralisar, né? E levar adiante o seu objetivo de sucesso. Mas, por exemplo, quando o pai ou uma mãe pedem ao filho que ele se aplique diariamente, que ele estude, que ele vá à escola, eles estão a exigir dele, mesmo que ele não entenda o significado daquilo que está a acontecer, os pais estão a exigir dele um comprometimento com algo. E ele consegue entender que quando, por exemplo, ele estuda mais matemática ou português ou outra coisa qualquer, ele consegue ter melhores notas, então de alguma forma ele acaba por entender que quanto mais ele se compromete, melhor pode ser o resultado dele. Estas pequenas atitudes fazem ou são atitudes positivas que podem ajudar os pais a passar uma mensagem para os filhos de que quanto mais tu te comprometes com alguma coisa, maior a tua possibilidade de ser bem sucedido. Eu acho que isso é até a lógica que se deve partir para dar essa informação ao filho. Porque o que acontece é que muitas vezes os pais cansam-se de dar uma informação lógica simplificada e acham que os filhos não entendem e que só entende na porrada. Entende? E isso acontece muitas vezes. É menosprezar a capacidade de entendimento intelectual da criança e achar que a criança está fazendo aquilo por teimosia. E muitas vezes aplica-se castigos, isso e aquilo, pelo comportamento da criança, o que eu não retiro a necessidade, muitas vezes, aplicar um castigo. E quando eu digo castigo, paro aqui, dou uma pausa e ponho um parêntese grande. Não é um castigo físico, obviamente, não é? E longe disso, é você mostrar à criança de que se ela não consegue atingir aquele objetivo, por um motivo qualquer de desistência ou não persistência, ou não comportamento ou não ter um comportamento de comprometimento, o que vai acontecer? Ela vai ser retirada um bônus dela, seja o telefone, seja a brincadeira no fim de semana, seja o computador, seja o joguinho, e isso vai mostrar a ela que ela está sendo penalizada por algo que ela não conseguiu atingir. E aí sim começa-se a desenhar uma questão de responsabilidade com o objetivo de ter um resultado. Não é?
E para não ser tão complexo, a explicação que o pai tem que dar à criança de que o comprometimento envolve dor e que essa dor exige a não desistência e que para ela atingir o objetivo. Então a coisa é simplificada de uma forma didática para a criança para que ela perceba isso. Infelizmente, existem pais que cansam-se da metodologia porque acham que é mais simples. Aliás, primeiro, acham que a criança não é capaz de entender, que é uma situação totalmente errada. A criança, ela tem a mesma capacidade de raciocínio. É lógico que ela não tem a informação toda lá metida na cabeça dela, e por isso a sua obrigação como comunicador é usar a linguagem da criança. Não é você querer entrar numa linguagem que a criança não perceba, aí você se cansa e vai para a porrada. E acha que a criança vai corrigir com a porrada. Pode corrigir. Mas o que acontece? Aí você está levando para o lado animal, porque o cachorro, o leão, o urso no circo, ele aprende, porque ele tem uma parte do cérebro que, por repetição associada à emoção, ele vai ser treinado, porque a penalização dele é a dor, é o medo. E você consegue fazer a mesma coisa com a criança, né? Mas você faz isso com o animal, primeiro é errado, porque o animal não tem que ser submetido a isso, porque o animal não foi feito para andar de bicicleta numa lona de um circo, não é? Mas ele é capaz de ser treinado pelo medo. E aí você não está menosprezando a capacidade intelectual do animal, que ele não tem. Mas você estará menosprezando a capacidade intelectual da criança quando você apela para não conversa, porque acha que a criança não vai entender, mas na verdade é você que não tem a linguagem certa para o seu filho, na verdade é você que não tem tempo para se dedicar à educação do seu filho, e você acha mais simples partir para o radical. Aí trata-o como um animal, né, e vai querer fazer treinamento para que ele suba no banquinho e fique na hora que você quer. E aí a porrada funciona. Claro que funciona. Funciona para um animal selvagem, para o leão, não vai funcionar para a criança. Agora pensa bem no tipo de covardia que você poderá estar fazendo com a mente até de uma criança. Porque aí você não vai estar gerando educação, você vai estar gerando medo. E quando você gera medo, a criança não tem a capacidade intelectual de desenvolvimento criativo para sair de uma situação. Ela é bloqueada pelo medo e ela vai fazer e ficar ali, entende? Então, é muito importante entender, quando se fala de passar uma ideia de comprometimento, de resultados para uma criança, é entender que a criança entende tudo, mas que ela tem a linguagem dela. E você, como comunicador e mais velho, tem obrigação de entender que a criança tem a linguagem dela. E você tem a obrigação de usar a linguagem da criança. E a linguagem da criança não passa, nem de perto, nem de longe, por um tapa sequer, ou por uma agressão verbal, ou o que quer que seja, quanto mais uma agressão física. E, infelizmente, nós vemos que há situações dessa, e depois as pessoas confundem e acham que é a porrada que vai resolver tudo, entende? E, aliás, eu vou abrir aqui um outro parênteses, numa conversa que eu tive com uma outra pessoa, em que estava falando, não, porque o que você faz da vida? Eu falei, não, eu sou médico dentista, tenho a minha profissão. Como é que foi seu pai? Meu pai, eu particularmente, estou falando de mim, meu pai quando eu era pequeno, ele tinha a mentalidade que era na porrada e era na porrada. Ah, tá vendo? Então você apanhou muito. Eu apanhei pra caramba, e às vezes até de cinto e de pau. Ah, então resultou. Resultou porque você hoje até é bem sucedido e é dentista e tem o seu programa na internet e fala sobre prosperidade e você atingiu os seus objetivos. Tá vendo como é que é importante a porrada? Aí eu falei, pronto. Eu não acho que é nada disso, né? Tem a ver com o meu perfil, com aquilo que eu desenvolvi, com a minha descoberta de mim mesmo. Não, porque eu acho que é importante. Eu até faço isso mesmo. Quando meu filho ou minha filha está me desobedecendo, é na porrada. Aliás, eu mesmo cansei de apanhar do meu pai. E eu agradeço, porque eu não tenho nada contra o meu pai por ele ter me dado umas porradas. Como é que está a sua vida? Aí pergunto eu. E como é que está a sua vida social? Como é que está a sua vida financeira? Como é que está a sua vida em termos de prosperidade? Porque eu sei a resposta. E se me disser a resposta errada, eu conheço a pessoa. Estou contando um caso específico. Não é? Mas você pode tirar isso como exemplo. E aí a pessoa começa a dizer, olha como é que está, trabalho com um condenado, não consigo chegar a lado nenhum,
a situação está complicada, porque o país está todo arrebentado, todo quebrado, não anda nada para frente, não há hipótese, não há oportunidades, não há emprego, eu procuro no jornal, não consigo sair. Peraí, você acabou de me dizer que a porrada em mim fez efeito e me deu capacidade de sucesso e de prosperidade. E agora você está me dizendo que a porrada em você não funcionou. Então é porrada e porrada. E resultados diferentes. Então é óbvio que você não tem que tratar o seu filho como um animal de circo, em que você dá porrada e treina na porrada para ele funcionar bem. Aí depois vai dizer, e depois que eu dei porrada ele nunca mais fez nada daquilo. Ele está treinado pela dor, não é? Agora, será que você incutiu entendimento naquele comportamento? Será que você modificou o ponto de vista daquela criança, que ela tem esse discernimento, ela é capaz. Na linguagem dela, você adulto tem que aplicar a linguagem dela. Será que ela entendeu por que ela apanhou, por que ela ficou de castigo? Será que ela entendeu? Ou ela foi treinada pelo medo? Depois é lógico, passa a vida não tendo uma relação amistosa com o pai, ou com a mãe, ou com o encarregado de educação, porque é uma pessoa dura, radical. Agora, os porquês disso, né? Os pais muitas vezes tomam essa atitude, fizeram isso com eles. Mas os pais deles não tiveram essa oportunidade de discutir programação neurolinguística, discutir comportamento infantil, discutir qual é a melhor linguagem para se entender mais, porque os anos passam e o meu avô já tem, né, se fosse vivo, já estaria com 100 anos, ou 100 e tal. O meu pai, se fosse vivo, estaria com 80. Eu, estando vivo, estou com 50. E o meu filho, se tivesse, estaria com 10 ou 15 ou 20, não sei. Então imagina, o tempo passa e a informação que existia há uns anos atrás não é a mesma informação que existe hoje. Se uma pessoa hoje tem uma informação totalmente condizente com o que a própria ciência preconiza como o ideal dentro da programação neurolinguística, até dentro da neurociência, é claro que um pai não precisa fazer curso de PNL, nem. Aliás, eu até recomendaria, né? Recomendaria e muito, perceber o entendimento da PNL, não só por si só, mas também pela criança. E às vezes eu já pensei uma vez fazer exatamente vídeo sobre isso, e falei, e pensei, comecei até a escrever e falei, esse vídeo vai ser para pais que têm filhos. E falei, não, tá tudo errado, não vai ser para pais que têm filhos. Vai ser para qualquer adulto que tenha contato com uma criança. Eu não tenho filho e tenho um afilhado, não é? Já falei várias vezes. O meu comportamento, não adianta eu estar aqui falando do comportamento de um pai A, o pai B, o pai C, se eu não trago esse comportamento para mim em relação a uma criança. Então, por acaso foi uma... Por acaso, não sendo por acaso, ou seja, é uma pergunta que está dentro de todo o preceito de algo que é preciso se desenvolver, que é uma mentalidade de tratamento de linguagem com a própria criança. E, obviamente, incutindo conceitos favoráveis de comportamentos favoráveis, comportamentos que acabam levando ao comprometimento e que acabam levando isso tudo subjetivamente. Não é? Criança, se falar isso para uma criança com essa linguagem adulta, talvez bloqueie. Mas, como eu falei, a obrigação é do comunicador. Se eu estivesse falando com uma criança, eu estaria falando de outra forma. Estou falando com um adulto, provavelmente você tem de 30 anos para cima, talvez ou não. Então você é capaz de entender que você está incutindo pensamentos e comportamentos ligados a comportamentos de comprometimento. E comportamentos, talvez, de não comportamento de comprometimento, mas de conveniência, que não vai levar a resultado nenhum. Então, tudo tem a ver com a linguagem que você utiliza. Então, pais comprometidos têm filhos comprometidos? Né? Foi a pergunta inicial. Veja bem a volta que se dá a uma situação, um tema tão complexo. Bem, antes de terminarmos, queria fazer uma pergunta a nível profissional, que ouvimos muitas pessoas, às vezes, a reclamarem do trabalho que elas têm, de que não conseguem prosperar com o trabalho que elas têm. E isso faz-me perguntar, quando nós fazemos algo que gostamos, estamos mais comprometidos em garantir que conseguimos alcançar o sucesso? Não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida. Ou você desenvolve uma paixão enorme por aquilo que você faz, e é prazer, ou senão isso não adianta. Aí é sofrimento, e sofrimento
não gera resultado. Então tem duas escolhas. Ou você para, ou você busca prazer. E quando eu digo prazer, não é o prazer de dar gargalhadas, não é o prazer de divertido. É o prazer de realização. Né? Porque uma coisa é você insistir em algo que dê certo. E outra coisa é você se dedicar a algo e isso dá certo. Né? Tem gente que fala, eu faço de tudo para minha relação dar certo. Essa relação não vai dar certo nunca. Porque você não tem que fazer de tudo para a relação dar certo. Eu faço de tudo para o meu emprego funcionar. Ou seja, você está em sacrifício. Isso não vai funcionar. Então você tem que parar, enxergar que esse caminho não é o caminho e definir o que você tem que mudar neste caminho para que as coisas funcionem, trazendo realização pessoal, trazendo prazer. Porque se trouxer sofrimento, não está alinhado com a sua missão de vida, não está alinhado com o seu objetivo, não está alinhado com nada, porque sofrimento, a gente não vem para esse mundo para sofrer, ponto. Tudo que estiver ligado a sofrimento vai te levar a baixa frequência. Baixa frequência cocria, sim, negativo. Cocria tudo ao contrário do que você deseja. Basta ver na pirâmide das frequências em hertz, você vai ver que lá a culpa, as raivas e sofrimento, tudo que gera sofrimento, vai baixar a sua frequência. Então, entenda, é isso que você quer? É. Então, gera prazer, aí é um mecanismo de descoberta. Não é? Você, com você próprio, entender qual é a melhor forma para que isso seja prazeroso e você, de fato, consiga atingir o seu objetivo. Senão vai levar uma corrente arrastada. E como eu falei, tem pessoas que, eu faço um esforço danado para o meu trabalho dar certo. E é diferente de uma pessoa que fala, entenda, que sacrifício para o meu trabalho. Não é? E outra, eu me dedico no meu trabalho. Um eu faço sacrifício, o outro eu me dedico. São duas coisas distintas. Sacrifício e dedicação. Dedicação é por amor, é porque você quer mesmo, tem a ver com a sua missão, tem a ver com aquilo que você deseja muito. Então não traz dor. Pode trazer dor no percurso, porque você tem que sair da zona de conforto e tudo aquilo que nós já falamos. Mas é uma dor suportável. Agora, a dor insuportável é aquela dor que vai totalmente contra ao seu propósito. É quando você não faz por prazer e faz por sacrifício. Bem, estamos mesmo a chegar ao fim de mais um podcast. Não sei se queres fazer um resumo para as pessoas que chegaram até aqui, porque essas estão comprometidas em aprender. Pois isso é um bom exemplo, por exemplo, como ele disse, está vendo? Tem pessoas que o Maurício está ali fazendo uma live. Tá bem, eu vou dar uma olhadinha. Não é? Claro, pode. Sendo um assunto que te interessa, se você estiver comprometido no aprendizado, você vai se envolver com aquilo e fazer o que ele falou. Ou seja, tem ali 40 minutos, eu não sei quanto tempo deu, e você chega ao final com o conteúdo na sua mente. Não é? Tudo depende do esforço que você quer fazer para atingir aquilo que você quer fazer, sem cair nas desculpas. Porque as desculpas que são os bloqueios que você cria na sua mente para que você desista. Não é? Então, pergunta para você, o que você quer fazer da sua vida? O que você tem feito para você conquistar os seus objetivos? Será que você tem assumido um comportamento de comprometimento com aquilo que você quer? Quando você senta para ouvir um vídeo desse do início ao fim, será que você está comprometido com a sua mudança? Será que você está disposto a fazer tudo o que é preciso fazer para que você consiga a sua prosperidade? Não é? Nós fizemos a maratona da prosperidade financeira. Houve um envolvimento, houve um comprometimento. Agora eu estou mandando o bitite, como se diz, né? Estou mandando para o ar. Eu não sei quem está atrás dessa câmera. Será que você se inscreveu na Maratona da Prosperidade Financeira? Será que você não só se inscreveu por conveniência? Porque eu estou inscrito, sim. Legal, Maurício, receba aí, estou inscrito, tá? E aí vem o comprometimento. Se você se inscreveu por conveniência ou por comprometimento. Se você fez comprometimento, você não só se inscreveu, você assistiu todas as 3 aulas ou 4 aulas. Não é? E você assistiu todo o percurso. E você se dedicou. E esse era o grátis, o objetivo gratuito. E depois tem pessoas que escrevem, Maurício, muito bom, eu estou delicioso, achei ótimo, não sei o quê, quero mais, queria uma coisa mais complexa. Pronto, então tá bem, eu vou fazer o seguinte, abro o curso da Matriz da Prosperidade, eu abro uma nova turma. Estamos iniciando um novo ano, vamos abrir uma nova turma.
o curso não é maratona, não é gratuito, há um envolvimento técnico monstro que tem que ser pago para que isso funcione. Sites, plataformas, e aí você paga para se inscrever e para fazer o curso. E às vezes o pagar nem é tão complicado, por exemplo, aqui para Portugal é menos de 33 euros, uma coisa assim. Aí você até paga porque é barato, 33 euros não é nada. Isso estou falando por mim, né? Pode ser muito para muita gente, pode ser pouco para outras, e você vai e resolve fazer. Porque lá está, é a conveniência. Não, estou inscrito. Mas aí depois é o fazer. Você vai ter os módulos, você vai ter os exercícios, vai ter os PDFs, vai ter que haver envolvimento. E dentro do curso da Matriz da Prosperidade, eu tenho alunos comprometidos. Eu não questiono se o aluno está comprometido por uma questão pessoal ou não, cada um tem a sua vida, isso não é uma análise que eu tenho que fazer, não é um julgamento que eu tenho que fazer, eu tenho que olhar os fatos e depois eles apresentam os resultados. E o comprometimento vai com o envolvimento que você tem naquilo que você se propõe a fazer. Eu estou dando o exemplo da Matriz da Prosperidade, que é um curso, né? Já falei na Maratona da Prosperidade Financeira, foi uma maratona de uma semana. Isso por dizer que você pode fazer tudo isso por uma simples conveniência, ou pode fazer tudo isso porque está comprometido com o seu resultado. Maurício, eu estou aqui ouvindo você falar e quero uma mudança para mim. E a partir de agora eu assumo esse compromisso comigo mesmo. E a partir de agora eu tenho um compromisso assumido. E eu vou fazer o que for preciso fazer para atingir esse resultado. E eu sei que atinge. Tanto é que dentro do próprio curso da Matriz da Prosperidade, eu ofereço a possibilidade de você se matricular. E se você não gostar ou for mentira aquilo que eu prometo, você pede para devolver o dinheiro. E eu devolvo 100%. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho confiança naquilo que está ali apresentado. Mas tem que haver o comprometimento. E a gente sabe quando o aluno está comprometido. Quando está comprometido, faz os exercícios, faz os módulos, e pesquisa, e desenvolve. E a gente tem ali a plataforma, consegue acompanhar o aluno. Não é só, quero dinheiro de volta porque é mentira. Tem que fazer os exercícios. Então, isso é para dar um exemplo de comprometimento dentro da área específica que nós estamos trabalhando, que é a prosperidade. Mas tem pessoas que se inscrevem e que vão ver novelas ou que vão passear. Não, eu sempre gosto de abrir esse parênteses e falar de não há julgamentos, né, porque são decisões pessoais e não posso dizer, está errado. Está errado, é a decisão que ele tomou. Né? Depois vai gerar um resultado, e esse resultado é que pode ser positivo ou negativo. Então, eu acho que o tema de hoje, resumindo, é muito importante, porque tem a ver com prosperidade. E prosperidade tem a ver com comprometimento. E até quando você está comprometido de fato, e até quando tudo isso é uma mera conveniência. E por isso é bom terminarmos o nosso podcast de hoje você pensando o que é que você quer, aonde você quer chegar, o que é que você já deixou de fazer e o que é que você está disposto a fazer para atingir o seu objetivo. E falando de prosperidade, é o nosso caso específico, é o que nós tratamos. Muito bem, então assim chega ao fim mais um episódio do podcast Prosperidade na Prática. Eu sou o Daniel Silva. E eu sou o Maurício Copos. E você já sabe que todo esse conteúdo fica sempre disponibilizado. Nós trabalhamos sempre com 3 redes, seja no Facebook, seja na internet, seja no Instagram. Você pode estar sempre conectado às nossas informações. Tem sempre muito material disponível para você. Se você achou que é importante esse material, você pode sempre partilhar, tá ok? Esse foi o nosso conteúdo de hoje. A gente se encontra no próximo podcast.